Amados irmãos, amados amigos, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja em nossos corações, em nossas vidas. Amados irmãos, os irmãos já ouviram falar em fariseus, em hipócritas e em escriba, não é? Eu estava assistindo um filme ontem com minha esposa, A Cidade Caída, e me veio a ideia de escrever sobre isso. Era um assunto do filme de ontem, era a base, eram os escribas e fariseus. Então eu queria saber dos irmãos, o que é que os irmãos acham dos escribas e dos fariseus, não é? E dos hipócritas. Então eu fui no dicionário para definir exatamente o que é hipócrita. Hipócrita é a pessoa que age como outra, ela não é assim mesmo. Tudo dela é diferente, ela nunca está satisfeita com aquilo que ela é. Usa, né, a hipocrisia porque ela não é leal nem consigo mesmo. E principalmente que não é alguém confiável. Não se pode confiar numa pessoa que é hipócrita. Uma pessoa hipócrita é aquela que finge ser o que não é, e seja através da religião, virtudes, características, ideias, sentimentos e mais outros instrumentos, mais outras qualidades que ele não tem nenhuma. Ele não sabe nem quem ele é. E o fariseu? O fariseu existe muito na nossa doutrina, na nossa religião cristã. É membro de um grupo de judeus que obedecia na lei passada, né? Na época da lei, que obedecia às leis religiosas rígidas. Viviam durante o século II, segundo século antes de Cristo. Não mantinham relações com os não crentes ou com os judeus. Eles eram sozinhos, eram isolados, estranhos ao seu próprio grupo, e foram considerados hipócritas e formalistas pelos evangélicos, no sentido figurado, é lógico. É um grupo que foram considerados, né, por muitas pessoas que buscam transparecer uma piedade que não tem neles, né? Amor que também não tem neles. É um negócio, caridade que também eles não têm. E não possuem nenhum sentimento de compaixão, de pena, de amor, nada. Ele é como uma pedra. Ele não se conhece. Não é ele mesmo. Ele é falso, é enganoso, é mentiroso, é tudo que não presta. O escriba era aquele homem especial na escrita. Por exemplo, quando se vai para um juizado de pequenas causas, qualquer coisa, tem lá os escribas, escrevendo tudo aquilo que você vai desejar que o juiz decida. Então, esses eram os escribas, eles escreviam tudo que o juiz, que os profetas, tudo que os reis, que os faraós diziam, os escribas. Eram aqueles homens especialistas que escreviam tudo o que eles diziam, não é? Quem nos esclarece muito bem isso é o capítulo 11 do livro de Lucas, a partir do versículo 37, que diz: tendo terminado de falar, um fariseu, Jesus, né, estava falando, e um fariseu o convidou para ir jantar com ele e comer com ele. Então Jesus aceitou e foi. Ao sentar à mesa, ao declinar, reclinou-se à mesa, ele não lavou as mãos. Não lavou. E no versículo 38, o fariseu notou, né, notando que Jesus não se levara cerimonialmente antes da refeição, ficou surpreso. Ficou surpreso. Não é? Então o Senhor lhe disse: vocês, fariseus, limpam o exterior do corpo e do prato, mas interiormente estão cheios de ganância e de maldade. Por quê? Porque os fariseus, eles conheciam a lei. Eles sabiam da lei. E nas igrejas está cheio disso. Irmãos que ficam olhando, ele vai para a igreja, ele não vai para louvar, ele não vai para orar, ele não vai para nada. Ele vai só para observar
alguma falha, algum erro, alguma maneira de criticar o seu irmão, de censurar, de ter o que falar. O fariseu é assim. Ele não tem nenhum sentimento. Ele não tem sentimento nem por si mesmo. Então, meus irmãos, no 39, então o Senhor lhe disse: vocês fariseus limpam o exterior do corpo e do prato, mas anteriormente estão cheios de ganância e de maldade. E são assim, geralmente querem o poder, querem tomar, querem derrubar, na maioria das vezes, os pastores, e outras vezes só as dirigentes dos grupos. Mas deem o que está dentro do prato como esmola, e verão que tudo ficará limpo de vocês. Parou. Aí eu estive pensando, quem são os fariseus de hoje? O título dessa mensagem é o fariseu do passado, do presente e do porvir. Vamos analisar esses versículos até esse versículo 40 de Lucas 11. Quem são esses escribas, ou melhor, esses fariseus dos nossos dias? Os nossos políticos, os nossos juízes, todos aqueles que ganham do dinheiro do povo. Quando ele dá uma esmola para alguém, ele não dá do salário dele. Ele dá de uma verba especial que ele tem para dar. E muitas das vezes essa verba ele não doa, fica para ele mesmo. Então estes são os escribas enganadores, mentirosos. Não é? Você veja, agora mesmo os aumentos. Qual foi o aumento do salário mínimo? Poderia ser bem maior. Em vez de dar 7 mil para um, não sei quantos mil para outro, daria 2 mil e aumentaria R$500 do salário mínimo. Poderia ser feito isso. Esses são os escribas, enganadores, mentirosos, falsos. Ai de vós, fariseus, porque dão a Deus o dízimo de hortelã, da arruda, de toda sorte de hortaliças, mas desprezam a justiça e o amor de Deus. Vocês deviam praticar estas coisas sem deixar de fazer aquelas. Deviam realmente dividir. Entra um pobre e sai multimilionário. Estamos vendo os casos aí, enrica toda a família, todos aqueles que estão com eles são deles. No 44 ele diz: ai de vocês, porque são como túmulos, que não são vistos, por sobre os quais os homens andam sem saber. E esta é a verdade. São mortos-vivos que não têm sentimento, não têm amor próprio. O amor, eles não têm. Eles pensam que se amam, porque sabem que quando morrer, nada levarão, tudo ficará aqui. As suas fortunas, as suas riquezas. Muitas das vezes os filhos se matam por suas heranças. Ai de vocês, porque são túmulos caiados, túmulos vivos, mortos vivos, hipócritas, não é? Fariseus. Um dos peritos na lei respondeu: mestre, quando disse estas coisas, insultam também a nós. Por quê? Porque eles fizeram as leis para que dessem direito a todos. Direitos são iguais durante a lei, e não é essa a verdade. Nós estamos vendo isso já existia. Fiz um estudo aqui sobre o juízo em que Deus teve que descer do céu para compartilhar daquela reunião de grandes profetas da época. 49 ele diz: por isso Deus disse a sua sabedoria: eu mandarei a vocês profetas e apóstolos, os quais eles matarão alguns e a outros perseguirão. E nós estamos vendo isso nos nossos dias. A perseguição à igreja, ainda não claramente, mas ocultamente, por debaixo do pano, está aí a desgraceira. O povo de Deus está sendo oprimido. E existe justamente aquele grande grupo de hipócritas,
de fariseus cristãos, ou melhor, cristãos não, crentes. Porque o cristão que está com Cristo, ele não se desvia do caminho de Deus. Ele não usa a palavra de Deus para outros fins. Não. A palavra de Deus é única e exclusivamente para o uso dos cristãos, dos filhos de Deus. Os crentes não são filhos de Deus. Não aceite dizer que você é crente. Diga, eu sou um cristão. Crente, até Satanás é crente. É preciso crer em alguma coisa. Os índios criam antigamente no sol, na lua, eles eram crentes. As pessoas que criam imagem são crentes. As pessoas que criam, creiam, aliás, em qualquer outra coisa, na natureza, são crentes. Quem crê em Cristo é cristão. Segue a sua palavra, porque a sua palavra é verdadeira, porque a sua palavra é integral e não há dúvida nela. Amados irmãos, é preciso que nós saibamos que verdadeiramente só há um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Afasta-te, pois, dos fariseus, porque eles te levam à perdição. Até outra vez nos encontrarmos. Esse estudo continua amanhã. Eu espero que você leia o livro de Lucas, não é? Leia o livro de Lucas, a partir do versículo 37, no capítulo 11, capítulo 11 de Lucas, a partir do 37. Procure ler e medite nestas palavras. Os fariseus estão dentro da igreja, estão na política, e às vezes até dentro do lar. Você tem um filho que ele quer tudo para ele, e os outros que se danem. Abre os teus olhos e vê. Abre os teus olhos e enxerga a cruz do Calvário, aquele corpo pregado ali, sendo morto por nós. E aquele corpo era o corpo de Jesus. Até outra vez nos encontrarmos. Que Deus continue te abençoando abundantemente, em nome do Senhor Jesus. Os santos dizem amém. Em nome do Senhor Jesus. Amém.